Oi, Carmen, boa noite. Hélio, meu amigo, tudo bom? Elizabeth, Hélio, o som tá bom? A imagem? Tá dando para ouvir direitinho? Minha amiga Hélida. Oi, Vandinha. Obrigada, meu amor. Vamos só esperar nosso convidado chegar pra gente começar. Ah, que bom, tá tudo certo, né? O som, a imagem. Ari, seja bem-vindo. Edu, seja bem-vindo. Vou esperar nosso convidado chegar para a gente começar. Virgínia, nosso convidado já entrou. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Davi, seja bem-vindo. Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aí com vocês, no Aprendiz Espiritista. Prazer é nosso e de antemão, inicialmente, eu quero agradecer. Eu sei que sua agenda é muito lotada. Agradecer sua generosidade de ter aceito nosso convite, porque é uma honra imensa estar aqui com você. Estou até ansiosa Imagina, aqui, nervosa. imagina, o prazer é todo nosso. Eu posso iniciar com a oração e você faz a final. Podemos. Queria pedir para cada um de nós ficar da forma que se sentir mais confortável, conectado com a espiritualidade. Agradecer a Deus e a espiritualidade desse momento, que com certeza será um momento de muito aprendizado, um momento de compartilhar e lembrar das histórias, das, das previsões do nosso tão querido e amado Chico, e pedir a Deus que cada um de nós abra o nosso coração, nossa mente, para que seja um excelente momento de aprendizado e de crescimento espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Apresentar nosso convidado, né? Dispensa apresentações, mas apresentar Geraldo Lemos, que é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor do Vinha de Luz e autor da biografia de Chico Xavier, Mandato de Amor. Geraldo, para iniciar a nossa conversa, eu posso chamar de Geraldinho? Geraldinho, Para iniciar a nossa conversa, você que conviveu diretamente com, teve a graça, né? A honra, a graça de conviver diretamente com o Chico por mais de 2 décadas, esse espírito tão iluminado. E eu não sei se é só para mim, tá baixo o som. não, tá bom.
Eu não sei se é só para mim, mas acredito que para todos que ouvem você, a cada vez que eu ouço você falar alguma coisa sobre Chico, a cada vez que você conta uma história de Chico, é como se a gente estivesse se transportando para aquele momento, porque você não só conta a história, você conta a história com muito amor, né? Você mostra através de suas palavras um amor imenso e o quanto você o admira. E para a gente dá a impressão que a gente está conhecendo mais outra face de Chico, outra faceta, está se transportando para aquele momento onde você conta. Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria ouvir de você, para você, quem é? Quem é Chico Xavier? Quem é o Francisco Cândido Xavier, que a gente tanto ama? Olha, o Chico, eu vou te responder quem ele é para mim hoje, porque a coisa foi naturalmente se modificando, não crescendo. Porque quando nós convivíamos com ele, justamente pela grande humildade, né, dele se fazer tão pequeno a ponto de se misturar junto de nós, como se fosse um familiar, como se fosse um ente querido, talvez naquela época a gente, anestesiado pela própria grandeza moral desse espírito extraordinário, nós não tivéssemos, naquela ocasião, uma noção mais apropriada justamente de quem ele seria. E eu responderia hoje com toda tranquilidade que Chico Xavier é um apóstolo do Cristo que renasceu e viveu entre nós no século XX, início do século XXI, exemplificando na sua vida de renúncia e amor todos os preceitos fundamentais da Boa Nova de Jesus e do Espiritismo que a representa como consolador por ele prometido. A gente, eu acho que eu fiquei tão... eu corri tanto que eu nem falei do tema, né? Que o tema é a mediunidade de presciência de Chico e a transição planetária. E para a gente partir para um segundo questionamento, na narrativa bíblica, a Bíblia cita muitos exemplos, né, de o que o Espiritismo vai chamar de presciência na Bíblia, né, na narrativa bíblica, seriam os profetas, né, as profecias, e Isaías, Ezequiel, Daniel, o próprio discípulo amado de Jesus, né, o João, que quando está desterrado na ilha de Patmos, tem a profecia, a visão do que está descrito no livro do Apocalipse. Quando a gente parte lá para o capítulo 16 do livro da Gênesis, os milagres e as predições, Kardec vai utilizar o termo de presciência para ilustrar esse dom. E ele diz que ele imagina um homem do alto da montanha, tendo a visão de toda a colina, e atribui essa mediunidade àqueles espíritos que são bastante desmaterializados. E também ele acrescenta que o encarnado a possui, embora sempre em menor grau do que quando está inteiramente liberto. Só que, no entanto, quando você e outros amigos que conviveram diretamente com Chico Xavier cita esse dom dessa presciência de Chico, parece bastante forte, né? Embora Chico... Muito. Parece muito, muito forte. E, inclusive, no seu livro, no livro que você escreveu sobre a biografia do Chico, no Mandato de Amor, tem até um caso que você cita relacionado a José Martins Peralva. Eu queria que você, para a gente adentrar o tema, falasse um pouco dessa mediunidade de presciência do Chico. Bom, como você citou, a mediunidade de presciência, desculpa, que é conhecida em outras religiões como mediunidade de profecia, Allan Kardec, com muita propriedade, estudou sobre ela no final da sua vida e incluiu um capítulo intitulado A Teoria da Presciência,
justamente no seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que esse é o título completo do último livro de Allan Kardec. Então, vocês vejam que no próprio título ele coloca o estudo das predições. Né? O que é predição? Conforme o título do livro de Kardec, é o capítulo 16 do seu último livro, que ele chamou Teoria da Presciência. É muito interessante isso, porque Kardec não estudou profundamente essa mediunidade no livro dos médiuns. Ele poderia ter entrado em detalhes no livro dos médiuns, mas eu quero crer que ele preferiu aguardar as informações dos espíritos, estudar mais profundamente o assunto, para então ele próprio elaborar a teoria, que ele chamou de teoria da presciência. Então, a presciência é um tipo de mediunidade, mas não é qualquer mediunidade. É uma mediunidade única, especialíssima. E como você bem colocou aí a respeito das pré-condições necessárias para que o médium ou o espírito comunicante desvende o futuro, o próprio Kardec, recolhendo as informações dos espíritos superiores, colocou lá que tem duas pré-condições, que no fundo é uma só, que é a necessidade do médium ou do espírito comunicante ou do espírito revelador ser suficientemente espiritualizado, bastante espiritualizado, ou por outra medida, devidamente desmaterializado. Então, este médium ou este espírito revelador não pode ter, por exemplo, paixões humanas, não pode estar ligado às questões do materialismo, às questões dos vícios, às questões do apego, tanto material aos bens terrenos, quanto também ao apego sentimental, né, das famílias e tudo mais. Tem que ser uma pessoa especial, desprovida de materialidade no sentido mais rasteiro do termo, né? Tem que ser uma pessoa provadamente elevada. E aí eu então pergunto a você se Chico Xavier estaria nessa condição. Com certeza. Óbvio, não é? Qual que é a resposta? Alguém tem dúvida? Não. Chico Xavier está bem dentro desta pré-condição necessária para que o médium, segundo Allan Kardec, tivesse essa capacidade mental, espiritual de visualizar o futuro. Por outro lado, o guia espiritual dele, que é Emmanuel, eu perguntaria a você, ele também estaria dentro dessa pré-condição? Com certeza. Com E certeza. analisando toda a evolução que ele teve, que a gente tem acompanhamento através da mediunidade Chico, da evolução que o Emmanuel teve. Exato. Basta olhar a obra, não é? Se alguém tem dúvida se Chico Xavier era ou não este médium, se Emmanuel era ou não capacitado como espírito a desvendar o futuro, basta olhar a obra, porque, segundo Jesus, pela árvore, pelos frutos, desculpe, se conhece a árvore. E os frutos de sabedoria, de amor, de fraternidade, de conhecimentos foram devidamente provados. Chico Xavier até hoje já publicou 532 livros da sua mediunidade, ou seja, em várias modalidades, porque quando a gente fala em mediunidade Chico Xavier, a gente está falando de todas as modalidades, porque ele as tinha todas. Todas as mediunidades classificadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns e na Gênese, Chico Xavier as tinha em máxima potência.
E eu sou testemunha disso. Eu e diversos amigos que conviveram com ele. Então, nós não temos dúvida nenhuma que a obra de Chico Xavier, a obra de Emmanuel, que era um dos seus guias espirituais, ela é irretocável, porque ela se provou ao longo do tempo. Ela se estabeleceu, não é, no convencimento da própria comunidade espírita cristã pelos resultados de cultura, de amor, de fraternidade, de elevação moral e espiritual que ela representou ao longo dos anos. Foram, ao todo, 75 anos de dedicação absoluta, de renúncia extrema à causa do Evangelho redivivo, consubstanciada na doutrina espírita. Portanto, nós vemos em Chico Xavier o médium crístico por excelência. Não existe um igual a ele. Nós temos muitos médiums comuns, pessoas humanas comuns, cheias de falhas, de defeitos, de erros, de vacilações. Como Chico Xavier, não temos, não tivemos desde a época do Cristo. Então, nós temos convicção de que ele é um apóstolo do Cristo reencarnado, que veio em duas ocasiões distintas, como Allan Kardec no século XIX, estabelecer os fundamentos básicos da doutrina espírita, na filosofia e na ciência espírita, também dando pontapé inicial para a compreensão da religião espírita, e, no século seguinte, retornar para completar a sua obra no campo da exemplificação. Não é? Porque ao longo de 75 anos como espírita cristão, porque ele viveu 92, mais 75 como espírita cristão. Ele começou a trabalhar na mediunidade com 17. Então, ele deu profusão a demonstração da realidade da vida além túmulo, da manifestação dos espíritos por seu intermédio, através da psicografia, em suas 3 modalidades, intuitiva, mecânica e semimecânica, através da psicofonia, que é a mediunidade da fala, não é? Nós temos aí pelo menos 3 livros publicados da mediunidade da fala. Nós mesmos publicamos um deles, que é o Registros Imortais. Nós temos a mediunidade intuitiva, por exemplo, todos os livros de entrevistas de Chico Xavier, ele agia como médium intuitivo, recebendo o pensamento de Emmanuel, ou de André Luiz, ou de Dr. Bezerra, e respondendo aos jornalistas. O programa Pinga Fogo, por exemplo, é clássico. A gente vê ali a presença moral, a seriedade, não é? A sintonia límpida do médium Chico Xavier com a esfera crística, respondendo todas aquelas questões em mais de 12 horas de programa, em 2 ocasiões, em 1971. Então, isso é a mediunidade intuitiva a pleno vapor. E na mediunidade de presciência, que é o nosso tema, nós vamos ver um descortino de revelações que foi colocado muito sabiamente, espalhado por toda a sua obra. Nós podemos dizer que ele, embora não assumisse que estava falando do futuro, os espíritos que estavam escrevendo através dele estavam colocando peças de um jogo de xadrez, peças, né? Ou então de um quebra-cabeças, que isoladamente não significariam nada. Mas depois, com o passar do tempo, com a chegada de pesquisadores que foram se debruçar sobre essas revelações, eles encontraram um tesouro revelatório, um tesouro de presciência, de sabedoria antecipada dos fatos. Então nós temos, por exemplo, na obra de André Luiz,
que os médicos espíritas, e aqui eu parabenizo a doutora Marlene Nobre, que foi pioneira dentro da pesquisa médico-espírita, doutor Hernani Guimarães Andrade, dentro da pesquisa da física e da astrofísica e da física quântica relacionada com o espiritismo, não é? Também dentro da mediunidade, mas principalmente a doutora Marlene Nobre, que fundou o movimento das associações médico-espíritas, inicialmente em São Paulo, depois Minas Gerais, outros estados, o Brasil e até internacional, realizando ciclos de comunhão entre médicos e pesquisadores do mundo inteiro, dentro do paradigma médico-espírita, mostrando a revelação do espírito de André Luiz, que antecipou muitas revelações científicas que viriam daí a 30, 40, 50, 60 anos ser confirmadas pela ciência. Hoje nós temos médicos ilustres, veterinários, psiquiatras ilustres, comprovando tudo isso com os seus livros. E eu cito aqui o Dr. Décio Iandoli Júnior, que é da AME do Mato Grosso, em Campo Grande, o Dr. Sérgio Lopes, que é da AME de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a doutora Irvênia Prada, lá que é médica, doutora em veterinária lá em Botucatu, e assim sucessivamente, médicos e pesquisadores do Brasil inteiro que se debruçaram sobre a obra de André Luiz, mostrando que ela antecipou fatos científicos. Não é especulação nem filosófica e nem religiosa, isto é fato, comprovado pela ciência, não é? Diversos avanços científicos que foram atingidos somente após a década de 80, de 90, até no século XXI, foram escritos por André Luiz e explicados na década de 40. Olha só, quantos anos, quantas décadas antes. Isto mostra a capacidade de presciência revelatória do médium Chico Xavier, não é? A mesma coisa no campo da história e da historiografia mundial, os chamados romances de Emmanuel, que não são romances simplesmente, a classificação correta seria romances épicos. Por quê? Porque eles dizem respeito a toda a humanidade, a história humana em si, porque eles focam tempos primordiais da nossa evolução terrestre. Então, nós vemos há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, né? E o famoso Paulo e Estevão, são obras épicas. E nelas, pesquisadores vão se lançar a elas e vão identificar também comprovações científicas da historiografia mundial que a antropologia somente veio a confirmar depois do ano 2004. Por exemplo, o livro Há 2000 anos foi estudado por vários pesquisadores, dentre eles eu cito Marco Paulo Denútil de Espírito, o Kaique Assunção, o Renúncia, que foi estudado pelo Gilmar Trivelato e sua equipe. Então, eles identificaram pontos que, naquela época em que o Chico recebia de Emmanuel essas informações, não eram do conhecimento científico da historiografia da época. E por isso mesmo, Chico Xavier, na época, foi até ridicularizado, dizendo que aquilo era uma fantasia, que não tinha nenhum sentido real. No entanto, passados 60, 70, 80 anos, no caso do Há 2000 anos, trabalhos de mestrado e doutorado em história do primeiro século da vida romana foram publicados a partir somente do ano 2004 em universidades japonesas, russas, europeias e norte-americanas, que foram comprovar as informações inúmeras que Emmanuel citava no livro Há 2000 anos. Então, veja você, isto é acaso? Não.
Isto não é o acaso. Isto é a prova da imortalidade da alma, que nós podemos ver através da mediunidade e presciência de Chico Xavier. Ele sabia antecipar. Por que ele não se incomodou com as críticas dos chamados cientistas ou historiadores da sua época? Porque ele sabia que ele tinha plena certeza da procedência da informação espiritual que ele estava veiculando ao mundo. Ele sabia que a fonte era segura, que era cristalina, que era água pura, né? E que no passar dos anos, a própria ciência humana, seja na historiografia, na medicina, na física, em qualquer outro setor da vida humana, iria confirmar, não é? Então, isto é interessante, porque a obra de Chico Xavier vai sendo confirmada a posteriori, né? Ou seja, depois que ela é recebida, publicada, analisada, estudada, não por nós espíritas, porque não nos cabe isto, mas pelos cientistas, pelos pesquisadores. E o próprio Emmanuel, numa página belíssima a respeito do futuro da humanidade, ele vai dizer, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, que os cientistas se tornariam sacerdotes do espírito, mesmo sem o desejarem, mesmo sem o saberem, porque eles iriam chegar à conclusão que a matéria não existe, porque cada vez mais eles iriam achar subpartículas menores e menores e menores. E até a compreensão de que tudo é energia, não é? Que matéria e energia é uma coisa só, e que acima da matéria e da energia vige o espírito, que é o ente inteligente da criação, todos nós, todos os seres criados por Deus. E acima de nós todos, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é nosso Pai Celestial. Então, nós vemos aí essa questão muito interessante, que nós, como espíritas cristãos, temos uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de estudarmos convenientemente, devidamente, seriamente, a obra e a vida de Chico Xavier, a obra missionária e a vida exemplar de Chico Xavier, como um autêntico médium do Cristo. E antes de passar para outro questionamento, Geraldinho, eu lembrei que vale ressaltar que essa mediunidade e presciência começou na infância, né? Naquele Começou. lindo documentário que você com outros amigos de Chico recordam as histórias, as lembranças. Quando lembro de Chico, você fala que ele teve a presciência do desencarne da mãe dele, né? Isso muito criança ainda. Com 4 aninhos de idade. Imagine você, uma criança de 4 anos, saber disso. Veja aí o espírito maduro dele, não é? Porque qualquer um de nós, com 4 anos de idade, entraria em parafuso ao saber que a mãe iria desencarnar, não é verdade? Porque a nossa ligação com o seio materno, com a maternidade, é muito grande, muito forte nessa idade. E Chico me contou que com 4 anos de idade ele sabia, ele tinha a intuição que a mãezinha dele não iria durar muito, e por isso mesmo ele ficava do lado dela o tempo todo. Ele a seguia, né? Onde ela estava, ele estava junto, porque ele queria aproveitar os instantes finais da convivência com aquele ser amado. Então, não é qualquer pessoa que tem isso, né? Ele, por exemplo, também vai me contar que com 5 anos de idade, imagine você, uma criança com 5 anos de idade, e ele já guardava na memória a lembrança de todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, como isso é possível? A única explicação plausível que depois ele veio a confirmar é que ele era o próprio Allan Kardec, quem fez o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso ele guardava na memória todas as páginas, que essa foi a expressão que o Chico Xavier me disse.
Eu guardo, desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Como também a querer me dizer que de toda a obra de Kardec, a mais importante é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a nossa ligação com Cristo, não é? É aquela obra que foi a terceira de Allan Kardec, que vai nos dar a noção plena de que o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. O terceiro questionamento que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco sobre o tema, no capítulo 18 da Gênesis, Kardec vai falar sobre os tempos são chegados. Jesus, na narrativa evangélica, também muito falava sobre o tempo está próximo, o tempo está próximo. No capítulo 3 do Evangelho, no item 4, ele mostra a Terra como uma expiação e provas. No item 19, fala sobre a progressão dos mundos, onde Santo Agostinho afirma que a Terra se tornará um mundo regenerador. E, principalmente nesses tempos assim, mais difíceis, de pandemia, né, muito se tem falado sobre essa questão da transição planetária, né? Até muito se fala ainda com um tom muito místico, né? Que a gente sabe que não é bem assim, que é preciso desmistificar isso também. E eu queria que você fizesse essa relação para a gente, dessa mediunidade e presciência de Chico com a transição planetária, onde que encaixa? Olha, ela encaixa, está muito bem explicado isso no capítulo 16, que é um capítulo antes deste que você citou, que é a mediunidade e presciência, a teoria da presciência. Por quê? Porque lá nós vamos ver que Kardec fala o seguinte, explica para nós o seguinte, que esta mediunidade, ela não é escolhida do médium. Quer dizer, o médium, nós como médiums, não podemos, por exemplo, nos candidatar a ser médium de presciência. Não é por aí. É diferente, por exemplo, da psicografia. A psicografia a gente pode fazer isso. O próprio Allan Kardec nos instiga a testar se nós temos psicografia ou não no livro dos médiuns, né? A gente fazer exercícios de psicografia para saber se somos ou não médiuns de psicografia. E nós sabemos que com o estudo, com a prática, ela pode se desenvolver, não é? Agora, na mediunidade de presciência, está claro lá, é a vida superior, é o mundo superior que escolhe a dedo os médiums que estejam suficientemente desmaterializados, ou por outra, devidamente espiritualizados, para ser veículo das revelações que vão surgir sempre com uma finalidade útil. E aí Allan Kardec vai dizer assim, por isto é que a mediunidade de presciência ela vai surgir na véspera das grandes transformações. Aí nós, então, vamos te responder. A transição planetária não é uma grande transformação? Social, econômica, política, espiritual, científica, filosófica e religiosa da humanidade? Então, nas vésperas, né, desses movimentos, grandes movimentos de transição planetária, é natural que surja o médium de presciência para nos indicar o caminho a seguir. O que nós vamos passar? O que nós precisamos estar preparados para vivenciar? Né? Kardec também elenca, na véspera das grandes revoluções, na véspera das grandes guerras, na véspera dos grandes acontecimentos de desencarnação coletiva, como, por exemplo, grandes tragédias coletivas. Então, nas vésperas desses acontecimentos, a espiritualidade maior permite que um médium ou um espírito comunicante, escolhido por eles, não é por nós, escolhido por eles,
seja veículo das revelações de profecia, de predição do futuro. Para quê? Para, com o fim útil de nos alertar quanto aos perigos do caminho a seguir. O próprio Kardec cita o exemplo que você citou, que é a pessoa que sobe do alto da montanha, né? E que ela, lá do alto da montanha, ela é capaz de ver que a carruagem que passa na estrada ao pé do monte, virando a esquina, vai cair no buraco. Não é? Por quê? Porque ela está vendo o buraco. A mesma coisa na mediunidade presciência. Eles estão vendo que a humanidade está indo num caminho que é escuso, que não é o apropriado. Então, eles nos avisam para que a gente mude de rumo para nos salvar. Não é assim? Então, por isso é que está muito, muito ligado o problema da transição planetária com a mediunidade e presciência e, consequentemente, falando em mediunidade e presciência, não tem como desvincular esta mediunidade da própria tarefa de Chico Xavier, de Emmanuel e dos espíritos superiores que se manifestaram através de Chico. Porque eles todos fazem parte de uma pleiade muito poderosa de espíritos reveladores, não é? Que seguiram Chico Xavier ao longo da sua vida terrestre, mas que foram antes preparados para isso. Dr. Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Neio Lúcio, os grandes poetas da lavra lírica brasileira e portuguesa, não é? O próprio Emmanuel, André Luiz. Então, esses espíritos todos tiveram uma missão de auxiliar o médium Chico Xavier nessas revelações. E aí nós tivemos, recentemente, a partir do ano 2017, um pouco antes disso, porque ele vem estudando o tema muito, há pelo menos 10 anos, mas pesquisadores, como, por exemplo, o nosso amigo Marco Paulo Benuti de Espírito, que se debruçou na pesquisa da obra de Chico, especialmente encontrando em 75 livros da sua lavra as informações necessárias que foram desvendando, por exemplo, o Apocalipse de João. Então, hoje, nós podemos dizer com segurança que nós podemos, sim, desvendar o Apocalipse de João Evangelista, que é o último livro da Boa Nova de Jesus, que fala justamente sobre o processo de evolução terrestre, dos sofrimentos expiatórios da Terra, para chegar no momento, no ápice da transição planetária, em que no futuro da humanidade, que é o nosso tempo de hoje, a humanidade então viesse a se transformar para a regeneração, e da regeneração que não termina na regeneração, né? Nós sabemos disso, ainda teremos ainda um longo passo até transformarmos a Terra no mundo feliz, que é o final do Apocalipse, né? O final do Apocalipse, que é a Jerusalém libertada, é a transformação da Terra num mundo feliz, num pouso perfeito. Mas isso só vai acontecer daqui a 7.000 anos. Antes disso, a gente precisa se regenerar. O que é se regenerar? Se regenerar é deixar de ser um mundo de expiações e de provas, não é? Para ser um mundo em regeneração. Isso é muito importante, porque para deixarmos de ser mundo de expiações e de provas, nós temos que analisar o que é expiação e o que é prova. Então vamos analisar primeiro expiação. Expiação é o quê? É a lei de causa e efeito, ação e reação, cobrando pelo Instituto Universal da Justiça Divina os nossos débitos de outras vidas. Então, os espíritos devedores têm necessariamente que passar pela expiação, não é? Então, quando o mundo deixa de ser um mundo de expiação, significa que a maioria
dos seus habitantes vai se redimindo aos poucos, vai deixando de ter necessidade de expiar o passado. Por quê? Porque já resgatou as suas dívidas. Então, a expiação deixa de ser necessária, não é? E a prova? O que é a prova? A prova não está ligada com débitos passados. A prova, todos nós sabemos o que é, porque quando a gente frequenta o banco da escola, todos nós passamos por provas, né? Provas intermediárias e provas finais, que é o quê? Aquilo que a gente estuda, que a gente se prepara para conhecer. Chega um momento na nossa vida que nos é pedida a prova se realmente nós assimilamos o conhecimento. Então, da mesma forma, nós todos aqui dentro da comunidade espírita cristã estamos estudando os princípios básicos da doutrina espírita. Estamos estudando que a morte não existe, que a morte é a simples passagem de um espírito encarnado para uma realidade de desencarnado, de uma outra condição na vida espiritual, não é? Nós estamos estudando, por exemplo, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, com a chave da reencarnação. E por aí a gente vai entender a fala do Cristo: a cada um será dado segundo as próprias obras. Mas uma coisa é você estudar pela cabeça, pelo raciocínio, pela cultura. Outra coisa é você vivenciar esses ensinamentos quando, por exemplo, um ente querido desencarna por Covid. É ou não é? Aí é que nós temos que estar à prova da nossa fé e não desesperar, né? Eu, por exemplo, peguei a Covid em julho do ano passado, e nem por isso me desesperei, achei que o mundo tinha acabado e venci. A aprovação é uma prova. Você tem que demonstrar que tem fé suficiente, sim, para enfrentar os problemas, que você está em condições de ter coragem, de vencer as dificuldades, e assim sucessivamente. Então, a morte para nós não é um fator de desespero. Eu frequentei Uberaba 21 anos e durante 2 vezes por semana o Chico recebia aquelas psicografias públicas de entes queridos, né, que haviam desencarnado, a maioria deles por acidentes, e que voltavam, através da psicografia do Chico, a consolar os seus entes queridos que ficaram na Terra. Mães, pais, esposos, esposas, filhos, filhas. E que, quer dizer, eu tive condição de testemunhar eu mesmo esse reencontro glorioso de que a demonstração tácita, a demonstração real de que a vida continua, que a morte do corpo não é nada, que o espírito continua vivendo no mundo mais além e que, ao contrário das outras suposições religiosas, não está distante, né? Que o amor nunca morre, que está amparado e que, consequentemente, o dia que ele tiver condições de nos amparar, ele também vai nos amparar. Então eu vi famílias inteiras chorando de felicidade nesse reencontro feliz com os entes queridos através do lápis mediúnico de Chico Xavier. Então, eu não posso ter dúvida alguma a respeito do assunto da desencarnação, da morte, que é apenas uma passagem, uma mudança de roupa e nada mais. Então, não existe espaço para o desespero, para a tristeza, para a depressão, em nos referindo, por exemplo, à questão da morte, à questão da pandemia, à questão da desencarnação coletiva, que, lembrando bem, Allan Kardec, no último capítulo do seu último livro, classifica como um flagelo necessário, flagelo diverso, necessário nos momentos de transição planetária. Por quê que é necessário? Porque apressa o campo de saída dos espíritos
retardatários e favorece a chegada de espíritos mais evoluídos. Geraldinho, Anderson Brito, ele pediu para você falar um pouquinho sobre a reunião intergaláctica e a data limite. Sim, é muito curioso isso, porque nós encontramos em Allan Kardec, na pergunta de número 798 do Livro dos Espíritos, a confirmação disso, porque na nota que Allan Kardec colocou na pergunta 798, ele faz uma seguinte predição. Olha só, Kardec prevê o futuro da humanidade antes de desencarnar. Todos nós sabemos que ele estava codificando a doutrina espírita através dos seus principais 5 livros, através da revista espírita, expondo os casos, não é? Mas ele previa, e na cabeça dele estava claro, de que o espiritismo não era para aquela época. Porque ele diz assim: ainda será necessário 2 ou 3 gerações de incredulidade para que o espiritismo seja compreendido, não é? Está lá claro, está na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos. Eu fui pesquisar o assunto mais a fundo, encontrei no item 30, porque eu fiquei pensando assim, mas na cabeça de Kardec, quanto que é uma geração? Porque ele fala 2 ou 3 gerações de incredulidade que ainda viveriam sobre a face da Terra depois da geração dele, Allan Kardec. Pois bem, aí nós encontramos no item 30 do capítulo 18 da Gênese, ele falando da geração futura que faria, então, a transição planetária para o mundo de regeneração. E que seria, então, na cabeça dele, a 4ª geração, não é? E quando ele fala sobre isso, no item 30 do capítulo 18 da Gênese, ele fala em meio século, que a 4ª geração, esta que vai fazer a transição, vai realizar essa transição muito rapidamente, em meio século. Então, a geração, ele fala isso no subtítulo A Geração Nova, não é? Ora, se é geração nova, é a 4ª geração, não é? Porque as 3 anteriores ele chama de gerações de incredulidade. Ele falando sobre a nova geração, ele vai dizer: a característica dela será um sentimento inato do bem e a busca inata pela espiritualização. Essa é a característica da 4ª geração, né? Então, diferentemente das 3 outras gerações de incredulidade, ela seria a geração que se voltaria para o bem, para a verdade, para a espiritualização da Terra. E aí nós vamos, então, fazer a questão matemática, né? Allan Kardec desencarnou em 1869. A primeira geração de incredulidade de meio século terminou em 1919. Foi uma geração de incredulidade porque nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana logo depois que Kardec desencarnou. Começou em 1870. Nós tivemos a Revolução Comunista Russa, materialista, não é? Do materialismo histórico em 1917, matando milhões de pessoas. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, matando milhões de pessoas na Europa. E ela terminou como? Com uma pandemia. Em 1918 até 1919, nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, que chegou a matar, segundo alguns autores, 100 milhões de pessoas. Olha só, 30 vezes mais do que a pandemia do coronavírus. Né? Só para a gente ter ideia vamos dizer assim, de tamanho, né?
Aí começa a segunda geração de incredulidade, começa meio século. Começa em 1919, passa pela quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, pela Grande Depressão Econômica dos anos 30, pelo surgimento do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, pelo expansionismo imperialista do Japão na Ásia, que vai culminar com a Segunda Grande Guerra Mundial, que matou outros milhões de pessoas na Europa, na Ásia, no norte da África e no Havaí. E essa guerra acabou com 2 detonações nucleares, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, não é? Matando instantaneamente mais de 500 mil de pessoas, somando as 2 bombas, não é? E logo em seguida nós ainda tivemos as guerras das Coreias, a Revolução Cultural Chinesa, que foi a Revolução Comunista Chinesa, que matou cerca de 90 milhões de chineses. Veja quanta desgraça, não é? E e a guerra da Indochina, a guerra do Vietnã na década de 60, que foi uma guerra terrível, e isso vai desembocar também com o final desse período, em 1969, que coincide com o início da data limite, segundo Chico Xavier, que é o homem pisando na Lua em 20 de julho de 1969, ou seja, é o fim do segundo período de incredulidade, mas, ao mesmo tempo, é o início do último período de incredulidade, que é a data limite, segundo Chico Xavier. Os 50 anos que o Chico Xavier revela, para mim, em 1986, mas para o público ele revela antes, que ele revela isso no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, em 1971, que se a humanidade como um todo, e principalmente as nações mais poderosas, pudessem, segundo no dizer deles, suportar a pressão dos próprios problemas e pudessem se afastar da tendência belicista, da tendência guerreira, né, que fatalmente levaria o mundo a uma terceira guerra mundial, uma guerra de proporções devastadoras. Porque se nós tivéssemos tido, entre 1969 e 2019, que é o final dos 50 anos, o final da data limite, é o final também do terceiro período de incredulidade de Allan Kardec. Se nós tivéssemos tido uma guerra mundial, que seria... E nós chegamos a ponto de ter essa guerra em várias ocasiões, né? Nós tivemos o problema, por exemplo, do petróleo, na crise do petróleo, a primeira e segunda crise do petróleo, na década de 70. Nós tivemos a crise dos mísseis russos no início da década de 80. Nós tivemos a crise da desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se dividiu em várias republiquetas e na Rússia, não é? Algumas dessas repúblicas menores com potencial nuclear, com mísseis nucleares, com usinas nucleares, quer dizer, nós corremos esse risco. Nós tivemos o risco nos anos 90 e recentemente também da crise nuclear entre a Índia e o Paquistão, que são inimigos históricos, ambas nações nuclearizadas, né? Nós tivemos o problema das guerras no Iraque, as 2 guerras do Iraque, o problema da guerra do Afeganistão, o problema da Síria, com o envolvimento da Rússia e da China de um lado, e com o Irã, e do outro lado, os Estados Unidos e a Europa. Quer dizer, nós passamos por várias crises nesses 50 anos, mas conseguimos vencê-las todas em paz. Uma paz armada, mas em paz. Como disse o próprio Chico Xavier, era necessário que a gente se suportasse uns aos outros. Ele não falou em nos amar uns aos outros, ele falou que a gente deveria se suportar uns aos outros.
Então, nós chegamos ao período desse ao fim desse período, em julho de 2019, que coincide com o fim da data limite e com o fim dos 3 períodos de incredulidade, 3 gerações de incredulidade, mas que, ao mesmo tempo, é o início do último período da transição planetária, que é essa nova geração que vai fazer, sim, a transição da Terra do mundo de expiações e de provas para o mundo em regeneração. Não tenhamos dúvida a esse respeito. Por quê? Porque nós vencemos a prova. Nós estávamos sob uma prova coletiva, que o Chico falou que era a última moratória terrestre, não é? Ele também falou comigo que seria a 1/10 hora lá do Apocalipse, quer dizer, a última hora antes da meia-noite. A meia-noite, todo mundo sabe que é a hora da maior escuridão. Então, nós podemos dizer que julho de 2019 foi a meia-noite da escuridão, a hora mais escura do mundo na transição planetária. Mas que, em seguida, embora com toda a dor, a pandemia do coronavírus vai encerrar esse período e vai iniciar o novo período da transição. E a gente tem que ver o que de positivo a pandemia de coronavírus trouxe para a Terra, não é? O que ela está acelerando? Se nós formos pesquisar, ela está acelerando muita coisa, apesar dos sofrimentos que estamos vivenciando, mas nós estamos vivenciando esse sofrimento sem guerra nuclear, sem devastação física, não é? Sem destruição das nossas lavouras, das nossas cidades. Embora estamos todos ainda pagando os nossos débitos, talvez os últimos débitos expiatórios do passado, de guerras, de destruição, de invasões, de revoluções, de crimes. Talvez que a pandemia seja a misericórdia, o Instituto da Misericórdia Divina, cobrando de nós o nosso débito coletivo de vidas passadas, mas com a misericórdia. Nós não estamos sob o guante da justiça, olho por olho, dente por dente. Estamos quitando os nossos débitos bem em suaves prestações e, ao mesmo tempo, assistindo o início desse novo período que vai nos levar até 2057, ano em que Chico Xavier previu, pelo Espírito de Emmanuel, no programa Pinga Fogo, que a Terra será, finalmente, um mundo em regeneração. Geraldinho, a pergunta que eu vou te fazer agora é a pergunta que eu sempre quis te fazer. Você considera que Chico Xavier foi um divisor de águas, tanto para o espiritismo no Brasil como no mundo? E esse caráter que a gente sabe que no Brasil o espiritismo tem mais esse caráter religioso, né? Esse caráter religioso foi imprimido por Chico. E já que você falou do Pinga Fogo também, o programa Pinga Fogo, você acha que foi um momento assim que o espiritismo foi escancarado no Brasil e também foi desmistificado muitos preconceitos que havia em torno da doutrina espírita? Sim. O Chico Xavier é um divisor de águas, principalmente a partir do programa Pinga Fogo, porque ele foi sabatinado ao vivo 2 ocasiões, a primeira delas no primeiro semestre de 1971, a segunda delas na véspera do Natal do mesmo ano. O primeiro programa 4h30, o segundo programa 5h30, não é? Quase aí mais de 11 horas de programa, em que ele foi perguntado por especialistas da filosofia, por jornalistas, por especialistas de outras religiões e também da ciência, representantes da ciência, ao vivo, não é? Mostrando a cara da doutrina espírita cristã ao mundo. Chico Xavier encarnou essa cara, não é? E não é à toa isso, porque ele era o próprio codificador reencarnado.
Ele estava ali em missão de mostrar finalmente ao mundo a que veio o espiritismo cristão. Agora, não foi ele, Chico Xavier, que trouxe o aspecto religioso do espiritismo. É o próprio Kardec. Como eu disse, o próprio Allan Kardec demonstrou inequivocamente que espiritismo tem o seu tríplice aspecto. Ele é filosofia, exposta por ele no livro O Livro dos Espíritos. Ele é ciência, ciência do espírito, exposta por ele no Livro dos Médiuns, e depois a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E ele é também religião espírita, exposta por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e no livro O Céu e o Inferno, nos mostrando as consequências morais que estão atribuídas às nossas vivências físicas e que se projetam para o além-túmulo. Então, Allan Kardec mostra tudo isso e no seu último livro ele escreve O Caráter da Revelação Espírita, mostrando esse duplo aspecto de revelação religiosa do plano superior, de um lado, e de revelação científica dos homens, por outro. E termina o seu último livro falando sobre o Consolador. Quer dizer, Kardec trouxe a religião espírita, mas quem a vivenciou foi ele próprio na pele de Chico Xavier, no século XX e XXI, realizando essa obra inestimável de fraternidade e amor universal. Fizeram uma pergunta aqui um pouquinho polêmica e não tem muito a ver com o assunto, mas se você puder responder, porque é uma dúvida que sempre surge nos nossos grupos de estudos. Para você, Geraldinho, quem é o Espírito da Verdade? Chico Xavier dizia que o Espírito da Verdade é o médium do Cristo chamado João Batista. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no chat, tem algumas perguntas. O pessoal perguntando muito sobre a pandemia, né? Que você, de certa forma, já falou sobre isso, né? Já falou sobre isso. Quem quiser conhecer também, gente, no YouTube da TV Saber Espiritismo, vocês vão encontrar vários programas sobre a questão da pandemia, sobre a transição planetária, sobre o apocalipse, não é? São vários e vários programas que temos lá no YouTube da TV Saber Espiritismo. Você falou também muito sobre o capítulo 18 da Gênese, né? Os tempos são chegados. E nesse capítulo, Kardec fala que quando a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. E ele também bate muito na tecla que é algo natural, é a lei do progresso, né? Não há essa questão mística, né? Que quando está às vésperas de um grande acontecimento, sempre aparece muito essa questão que as pessoas tentam sempre mostrar as coisas como uma coisa muito mística. Para você é importante que se ressalte que não há nada de místico e que sim é a lei natural do progresso e uma coisa natural? Olha, depende do que você entender por místico. Nós devemos nos afastar do misticismo, mas nós sempre estaremos em conexão com o lado místico que representa o lado revelador espiritual superior, né? O caráter da revelação espírita tem sim o lado místico, uma vez que ela é revelação divina de Deus aos homens através de Jesus e seus prepostos. Agora, nós não podemos confundir isso com misticismo barato, comum, não é? Vamos dizer assim, dos falsos cristos e falsos profetas, né? Então, daí a necessidade sempre de bom senso, de estudo e reflexão em todos os ensinamentos espirituais e a necessidade de nós nos reunirmos em nossos grupos de estudos, em nossos centros espíritas, em nossas casas espíritas,
nós formarmos grupos de estudos, tanto da obra de Allan Kardec, que é fundamental, quanto e principalmente também da obra de Chico Xavier. Grupos de estudos, por exemplo, da obra de André Luiz, grupos de estudos, por exemplo, da obra de Humberto de Campos, grupos de estudo, por exemplo, da obra de Emmanuel, seja a obra, o grande ensaio evangélico que ele escreveu através do Chico, comentando versículos da Boa Nova, como também o grande ensaio doutrinário que ele escreveu em vários livros. Então, isso é fundamental. Nós precisamos nos aprofundar no estudo dessas obras que nos esclarecem e que nos preparam a cultura mental e espiritual para a nova vida que teremos, a nova etapa que teremos a seguir na humanidade terrestre, uma vez que estamos nos aproximando, sim, do raiar de uma nova era, uma era de paz, de fraternidade, de justiça, onde a verdade prevalecerá, onde a solidariedade estará vigente, onde o paradigma principal será o da espiritualidade, ao contrário de um mundo de expiação e de provas, em que o paradigma principal é o paradigma materialista. Então, nós devemos estar preparados para essa transição, não é? Tanto em nossas vidas particulares, em nossas vidas familiares, quanto em nossas vidas profissionais e coletivamente como nação, como nações, vislumbrando a chegada de um mundo novo. Como todo nascimento, não é, pressupõe um momento de dor, como a dor do parto, não é? A mãe que vai dar à luz, ela passa por dores. A criança não vem milagrosamente sem dor. Primeiro que ela passa por dor e desconforto nos próprios meses de gestação. A vida dela se modifica, o corpo dela se modifica, os hormônios, as sensibilidades se alteram, não é? Mas chega um momento crucial, que é o momento do parto. E neste momento, é claro que a mãe vai sim sofrer instantes de indecisão, de vacilação, de incertezas, e até mesmo dores, mas que depois que acontece o nascimento, tudo é esquecido e nós temos aí uma nova criança, e essa nova criança está chegando, que é o mundo regenerado de amanhã. E é nesse sentido que eu convido a todos vocês a continuarem com fé e confiança nesse grande futuro que nos aguarda, um futuro em que a ciência terrestre descortinará, segundo Chico Xavier, para nós todos, um futuro imenso diante do universo, nos unindo finalmente à grande família universal, que não se restringe somente à Terra, mas nós vamos entender que fazemos parte de uma grande família humana espalhada por todos os confins do universo, conhecido e desconhecido, e que iremos fazer jus, portanto, a ingressar nessa comunidade mais ampla, mas para isso precisamos acabar com as nossas lutas ideológicas, com as nossas desavenças internas, com as nossas guerras, com as nossas revoluções, com as nossas disputas inglórias, com o nosso materialismo, entendendo finalmente que somos espíritos imortais, que vamos vencer a morte e transpor os séculos, no dizer de Neio Lúcio. A gente já está caminhando para o fim. Eu acho que eu não falei no começo, mas essa live faz parte de um projeto que a gente está relembrando os grandes médios brasileiros, conhecendo melhor, e não tinha como começar por outra pessoa, né? Tinha que ser por Chico Xavier. E eu quero agradecer a você, quero agradecer também a todo mundo que participou, com os comentários, assistindo. E para encerrar, Geraldinho, antes da nossa prece, se você pudesse nos brindar com
uma das histórias de Chico Xavier que você conta tão brilhantemente, que é sua marca registrada contar aquelas belas histórias, aquelas memórias de Chico, se você puder, antes da prece, nos brindar com uma história dessa. Olha, são tantas as histórias, né? Mas aquela que me vem à mente agora, neste momento, é o Chico com um compromisso que ele tinha num cartório em Uberaba, e ele nos contou que ele foi para o ponto do ônibus, pegar o ônibus, que ele residia longe do centro da cidade, e para chegar ao centro onde estava o cartório, ele precisava tomar o ônibus. E tinha horário marcado, ele precisava ir lá para assinar um documento. E ao longe ele viu uma criancinha de talvez aí 5 ou 6 anos gritando o nome dele, Chico, Chico, Chico. E ela assim aflita, correndo para pegá-lo, não é? E ele ficou naquela indecisão, o ônibus parou, o motorista do ônibus falou com ele, você sobe ou fica? E a criança gritando por ele. Ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou perder o meu compromisso, mas eu acho que é mais urgente atender essa criança, o senhor pode seguir. Todo mundo tinha subido no ônibus e seguiram, e o Chico ficou lá sozinho no ponto de ônibus esperando a criança chegar. Na hora que a criança chegou, ela se jogou nos braços dele, apertou, abraçou ele, beijou ele de um lado, beijou ele de outro, e ele ainda aflito, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ela. E ele perguntou para ela, mas meu filho, o que que houve? O que que houve? Por que que você está me chamando com essa aflição? Aí ele tirou assim do bolso do uniforme escolar que ele estava vestindo, uma flor. E falou assim, não, tio Chico, é porque eu queria te dar essa flor. Então, eu acho que isso aí mostra muito essa questão, o que é a espiritualidade de Chico Xavier, não é? Ele renunciou a todos os compromissos do mundo num instante para atender uma criança. Lembra a cena de Jesus, deixar enviar minhas criancinhas. Deixar vir a mim as criancinhas, exatamente. Geraldo, eu não tenho palavras para agradecer você ter disponibilizado o seu tempo e trazido tanto conhecimento nessa noite. Eu sei que você é muito ocupado, mas espero que você possa voltar outras vezes para conversar mais com a gente. Com muito gosto, eu agradeço vocês aí do Aprendiz Espiritista, prossigam. Nós estamos mesmo nessa tarefa de divulgar o Espiritismo em multimídia. Chico Xavier previu isso também para mim, né? E vocês estão cumprindo isso aí. Então, o nosso desejo, os nossos votos para que tenham sucesso nesta empreitada de luz. Obrigada. Você pode fazer a prece para a gente? Podemos. Pedimos a Jesus que nos abençoe e nos fortaleça neste instante de vacilação, de dor, de sofrimento com a pandemia do coronavírus, em que tantas famílias se enlutam na perda de entes queridos e nas aflições da vida cotidiana. Mas também, Senhor, te agradecemos a bênção da vida, a oportunidade de aprender e servir, de experimentar e conhecer sob a luz de teu evangelho de amor e sabedoria, iluminado pelos conhecimentos do Espiritismo cristão. Que todos nós tenhamos coragem e perseverança, fé e amor nos corações. Que assim seja. Ou seja, graças a Deus. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos e boa noite. Obrigado, gente. Tchauzinho. Tchau. Depois manda pra gente o link. Mando sim. Tchau.